Olá, estamos aqui mais uma vez na nossa conversa no divã e eu estou aqui como sempre para ajudar vocês a resolver problemas, a liberar dificuldades, a resolver aquelas coisinhas do seu dia a dia que ficam enroscando e te colocam para baixo e principalmente não permite que você alcance os seus objetivos. E aí a nossa proposta é que a gente está fazendo isso respondendo perguntas. Então quero agradecer todo mundo que tem me enviado as perguntas, porque gera material para a gente estar podendo ajudar um maior número de pessoas, ok? Meu nome é Sueli Repulho, eu sou psicóloga há 40 anos, adoro ajudar as pessoas e estou sempre à disposição para isso. A nossa primeira pergunta de hoje é: muitas vezes que estou com algum projeto, começo super animado, mas é comum que em pouco tempo eu desanimo, me sinto incapaz, enrolo ou abandono. Por que eu faço sempre isso? Essa pergunta é do Josias N. Vamos lá, Josias, o que acontece? Principalmente quando você fala que existe uma repetição, a gente já identifica que isso é um padrão. E o padrão é por não terminar. E aí a gente pode olhar para alguns aspectos disso. Quando uma pessoa tem medo de terminar algum projeto, alguma coisa, normalmente ela está com muito medo de ser avaliada, de como que vai ficar. Então, às vezes, é melhor não fazer para não ter o julgamento ou para não chegar à conclusão de que fez mal feito ou de que não sabe fazer. Esse é um motivo. O outro motivo é não se sentir estimulado, ou porque você está sozinho fazendo esse projeto, ou porque você acredita que você não é capaz o suficiente, ou porque você acha que alguém deveria estar junto de você. Então, como é só por você e para você, aí não dá ânimo. Então aí a gente vai olhar para uma autoestima baixa, para uma invalidação de você mesmo, né? Você para com você mesmo. Então é importante olhar que sentimento que tem por trás. Mesmo que te incomode não conseguir fazer e abandonar o projeto, presta atenção em que momento depois disso você faz, ainda bem que eu desisti, ainda bem que eu parei. Que vantagem você sente que tem? Essa vantagem nunca vai estar muito clara, você precisa investigá-la, mas ela está aí por trás, para você perceber o que está te levando a desanimar. A outra coisa é, se você escutou enquanto criança que você não prestava para nada, que você era um incapaz, que você era um burro, às vezes essas mensagens vêm verbalmente, às vezes não, às vezes vem só com uma cara feia, né? Ou com uma preferência por outro irmão, tal. Então você fica com esse sentimento e isso vai te desestimular, porque você fala, se eu sou burro mesmo, se eu sou incapaz, é óbvio que eu não vou fazer bem feito, então é melhor nem fazer. E um terceiro aspecto importante de ser olhado é que a hora que você termina um projeto, é a hora de comemorar, é a hora de receber os louros disso. E tem muita gente que não se permite comemorar. Desde aquela pessoa que não sabe receber um elogio, que recebe um elogio, parece que você jogou uma batata quente na mão dela, ela não sabe o que fazer com o elogio, ela fica sem graça, ela quer se justificar. Outras pessoas ficam mais quietas, mas assim, mentalmente, imagina, tá falando isso porque tem algum interesse, tá falando isso porque quer alguma coisa em troca, sabe, vai estar elogiando o meu trabalho. Então, quando a pessoa não tem permissão de comemorar e de receber os louros do projeto, daquilo que ela fez, do sucesso que ela teve, ela normalmente vai parar antes de terminar, para ela não receber, porque o incômodo de receber depois o reconhecimento vai ser mais difícil para ela, então ela para. Dá, Josias, para você fazer essa investigação sozinho? Dá. Mas eu tenho que admitir que é mais complicado porque é uma coisa mais internalizada, é uma coisa que o seu inconsciente protege até de você mesmo. Então, fazer alguns trabalhos de autoconhecimento, terapia, ou cursos, vai te ajudar muito e principalmente, primeiro vai te ajudar para você não parar. Mas pensa, se você não parar e começar a realizar os seus projetos, vai te ajudar financeiramente, vai te ajudar no seu sucesso de conseguir as coisas. Então eu acho que
é alguma coisa que vale muito a pena você investir nessa mudança. Tá bom, Josias? Próxima pergunta é da Maria BL. Sempre tenho medo de falar das minhas emoções. Parece que sempre vão usar isso contra mim depois. Então, Maria, normalmente os pais, quando têm filhos, eles estão num momento muito atribulado, né? Então é correria, é beber, é ganhar dinheiro, é administrar tudo e tal. Então é um período onde eles não validam nem as emoções deles. Depois, com o passar do tempo, a vida até fica um pouco tranquila, dependendo da permissão que esses pais têm de olhar para as emoções e para validar as emoções, você acabou aprendendo isso, né? De que não podia se abrir, de que o mundo é perverso, de que o mundo é mau, de que as pessoas vão se aproveitar de você, vão usar contra você. Provavelmente você foi uma criança que foi muito julgada, né? Que ficavam muito no seu pé, talvez assim, pais muito críticos levam a pessoa a fazer isso. Então o medo, por quê? Por que alguém vai usar? Por que alguém vai se preocupar com isso? Tem gente que faz isso? Tem, infelizmente tem, mas não é um número tão grande a ponto de você não se abrir com ninguém. Porque você não se abrir com a vizinha da esquina, concordo, é melhor nem se abrir mesmo, né? Mas as pessoas próximas, as pessoas que você ama, os seus amigos, um parceiro, uma parceira, tal, é importante que você abra, porque senão fica tudo guardado e aí o coração sobrecarrega. E aí eu tô falando do coração físico, né? Pessoas que têm infarto são pessoas que guardam muitas coisas. Então é importante ter pessoas de confiança, você tem que aprender a escolher com quem você vai falar. Uma pessoa que já se aproveitou de você nesse sentido, você já sabe que essa pessoa não é digna das suas confissões. Então escolha melhor para quem você fala. Mas é muito importante, quando a gente fala, só de falar ajuda muito na elaboração, porque quando você está numa emoção, a emoção não pensa, né? É totalmente emocional, então você fica atrapalhado, fica confusa, nossa cabeça fica vai para lá, tô triste, tô isso, tal, passa um monte de coisa na cabeça. Quando você conta para alguém, você tem que usar o seu lado adulto racional para formular as frases, para ser entendida pela outra pessoa. O fato de você ir para o seu adulto e conseguir racionalmente elaborar o que você está contando já te ajuda a sair um pouco da emoção e a começar a elaborar essas emoções. Então é um exercício muito legal. Uma dica, Maria, treina pegar o celular e gravar como se fosse uma mensagem, como se você estivesse contando para alguém. Você fala, aí você escuta e depois você apaga. Mas para ir treinando, para ir vendo esse seu sentimento de falar, para te ajudar a ficar no adulto, para poder elaborar as coisas para contar, é um exercício que acaba ajudando bastante, né? Então aí você tem que unir tanto o exercício de começar a falar, quanto de escolher as pessoas certas para quem falar, tá bom? A próxima pergunta é do Marco Antônio G. Existe alta em terapia? Eu percebo que muita gente tem essa pergunta e as pessoas ficam receosas para falar. Sim, existe alta em terapia. Se você me procura para fazer terapia porque você está com um determinado problema, o nosso objetivo naquele momento é resolver aquele problema. Tá? Você está com dificuldade, você está com crise de pânico, você não consegue ganhar dinheiro, tá? Você pode vir com um problema bem específico para a gente trabalhar. Quando a gente começa a trabalhar, tem essa coisa dos padrões que vem da infância. Nunca a gente consegue olhar só para aquilo que você está falando. A gente acaba abrangendo mais algumas coisas para elaborar alguns padrões que nós não temos que resolver o problema no foco dele de hoje, né? A gente tem que tirar a raiz do problema, tirar a crença que está lá te impedindo, as resistências que tem. Então, por isso já não é tão rápido como as pessoas imaginam que meia dúzia de sessões vai resolver. Agora, a partir do momento que se você veio com a crise de pânico e você está 3 meses sem ter nenhuma crise de pânico, a gente começa a espaçar mais as sessões de terapia. Então, em vez de vir toda semana, você começa a vir a cada 15 dias.
você fica os 2 meses vindo a cada 15 dias, depois a gente passa para uma vez por mês, e você vendo que você está seguro e tranquilo, sim, eu posso te dar alta, tá? E aí, beleza, você resolveu esse problema. O que acontece comumente é que quando a pessoa começa a fazer terapia, ela começa a se descobrir, ela começa a se conhecer, ela vê problemas que ela nem sabia, ela vê que tem incômodos na vida dela que ela pode resolver, que estava atrapalhando e que ela nem imaginava que a terapia ajudaria com aquilo. Por isso tem muita gente que fica há anos na terapia. Não é porque ela não resolveu o problema inicial, é porque ela tem outras coisas para trabalhar e ela começa a ver a vantagem de começar a realmente construir a vida que ela quer. Então ela vai resolvendo uma coisa, ela vai resolvendo outra coisa e a coisa vai se ampliando. E aí a pessoa decide por continuar porque é muito vantajoso para ela. Ela vai conquistando. Aí eu escuto, as pessoas não têm tempo. Hoje a questão de tempo a gente resolveu muito com as sessões online, né? Você não perde mais tempo de ir, vir, trânsito, nada disso. E aí tem as pessoas que falam de dinheiro. Lembra que dinheiro, a questão não é caro ou barato, é você ter ou você não ter. Uma pessoa que tem dificuldade com dinheiro, eu acho que é uma das primeiras coisas que ela precisa trabalhar em terapia para abrir esse fluxo para ela começar a ganhar mais dinheiro. E aí a vida começa a ficar fácil. A partir daí, são escolhas que ela faz de como ela vai gastar esse dinheiro. Quando você investe em você, tá, os resultados são sempre melhores, né? Então, assim, você começa a ganhar dinheiro, aquilo deixa de ser caro e você vai sempre crescendo e aprimorando as coisas, tá? Agora, existe sim a possibilidade de você querer resolver só uma coisa, vai para terapia, resolve aquilo especificamente e aí resolveu aquilo, tem alta, tá bom? A próxima pergunta é da Juliane P. Eu não tenho lembranças da minha infância, acho isso estranho. Por quê? Vamos lá. Aconteceram coisas, né, na nossa infância, cada dia vai acontecendo e é natural que a gente tenha lembranças. Óbvio, quanto mais tempo passa, a gente vai tendo menos lembranças, não porque a gente não consegue guardar, mas porque a gente escolhe não guardar muita coisa, né? Tem coisa que é besteira. Há 20 anos atrás, a gente usava cadernetinha, né? Agenda de telefone. E aí os telefones que a gente mais usava, a gente gravava tudo, decorava tudo, tá? Hoje, quem que sabe decorar algum telefone? Eu já vi muita gente que não sabe nem o número do próprio telefone. Né? Por quê? Porque você tem celular, você não precisa mais decorar, tá tudo lá anotado. Então é uma questão de prioridade, a gente não perdeu a capacidade de decorar os números, só que a gente acha besteira fazer isso. E antigamente era até automático, porque cada vez que você ia ligar para alguém, você ia na agenda, pegava, olhava e discava. Tá? Hoje você clica no nome da pessoa para discar, você não sabe nem que número você está discando, então não tem mais necessidade. Então a nossa cabeça em relação a lembranças é sempre uma escolha que a gente vai fazendo. Agora, quando você fala das lembranças de infância, eu vou pensar que são quando você era criança, né? Brincadeiras que você teve, situações, viagens, coisas boas e ruins. Quando a gente vai tendo alguns traumas, e às vezes a palavra trauma parece uma coisa muito forte, mas vamos lembrar que tem traumas que são pequenininhos e outros que são grandes, né? Você se perdeu da sua mãe, ficou perdida durante horas, gera um trauma enorme, tá? Você ficou perdida no mercado durante 2 minutos, você até ficou desesperada, mas aí em 2 minutos sua mãe te achou. É um trauma muito menor, tá? Então, aquilo que foi acontecendo, quanto mais dolorido foi, a gente resolve esquecer, a gente escolhe, é como se a gente guardasse num cofrinho, uma coisa bem guardada, para a gente não ter mais acesso àquilo, não é que aquilo não está dentro de você. Quando às vezes acontece algum problema, normalmente problemas graves, que a pessoa precisa ter alguma memória, que tem alguma coisa muito cabulosa, a gente faz regressão e acaba até lembrando de coisas que estavam guardadas e normalmente são coisas pesadas e coisas fortes, tá? Não vejo necessidade nenhuma de você fazer uma regressão só para descobrir do que você brincava, tá? Agora, se permita, é você se dar a ordem, né? Eu fico em paz com a minha vida, eu me permito lembrar das coisas. Vamos lembrar,
Quando você lembra de uma coisa, sofrer ou não sofrer por aquilo é uma escolha. Se eu lembro que eu caí há 10 anos atrás, quando eu caí, sei lá, posso ter quebrado a perna, sofrido muito, ter doído muito e ter sido terrível. Eu lembro agora que eu caí e quebrei a perna, minha perna não volta a doer. Tá? Não, eu só lembro e normalmente ainda agora vem com risada, né? Depois que passou tanto tempo, a gente acha até cômico algumas situações. Agora, quando é uma dor emocional e ela não foi elaborada e aquilo ficou, em consultório eu vejo muito a experiência do abuso. Pessoas adultas que sofreram abuso na infância, elas preferem não lembrar daquelas coisas. Quando começa a vir a lembrança, normalmente o que a gente vê é que quando o abuso foi por algum conhecido da família, que não tenha sido pai e mãe, e que a coisa foi recorrente, esse adulto começa a pensar e vem uma raiva muito grande. Aonde estavam meu pai e minha mãe que permitiram que isso acontecesse? Né? Porque quando acontece um abuso, começa a aparecer sinais na criança. A criança começa a ter problema na escola, ficar mais nervosa, mais apavorada, a criança dá sinais. E muitas vezes os pais estão tão ocupados com outras coisas que não perceberam. Então, assim, para essa pessoa que sofreu o abuso, ela lembrar daquilo, lembrar do abuso pode ser horrível. Agora, lembrar que os pais não fizeram nada é uma sensação de desamor muito grande. Então, pode ser... Juliane, né? Pode ser que tenha coisas guardadas que foram sofridas, tá? Em nenhum momento estou sugerindo que você sofreu um abuso. Eu só quis dar um exemplo exagerado para demonstrar como a coisa acontece. Vamos supor, você não sofreu abuso, mas a sua mãe não deixava você sair para brincar com as amiguinhas. Tá? Você sempre ficava presa em casa, sua mãe era muito protetora e não te deixava ficar longe dela de jeito nenhum. Você se sentia presa, então você sentia que ela não confiava em você, você via ou ouvia que as amiguinhas foram brincar e você nunca fazia parte. Se você passou por isso, foi muito dolorido. E aí você não quer mais lembrar disso, então fica guardado. Tá? Às vezes você pega, não sei se é o caso, você não falou nada aqui, você pega uma foto e a foto te ajuda a ter alguma lembrança. E aí você avalia que tipo de lembrança vem, né? Tem vários exercícios que a gente faz com foto, não necessariamente para lembrar, mas para entrar em contato com a nossa criança interna. E é muito engraçado, eu tenho uma foto de que eu tinha 2 anos e foi a época que eu ganhei um boneco que era maior do que eu nem conseguia carregar. Mas a cara de felicidade que eu tinha nessa foto, que eu tinha ganho esse boneco, eu olho e eu me encanto pela menininha que eu era. É muito fácil fazer contato e conversar com essa menininha quando eu olho essa foto. Facilita muito. Então eu trabalho muitas emoções minhas olhando para essa foto de ver assim a naturalidade, a alegria, o quanto estava transbordando alegria naquela foto por conta daquele boneco naquela época. Tá bom? A próxima pergunta é da Cristina FR. A Cristina pergunta: existe alguma importância para a minha saúde mental cuidar do meu lado espiritual? Então, a gente vive num mundo onde muita coisa é trindade, né? É Pai, Filho, Espírito Santo, é corpo, mente, espírito, tem muita coisa que são sempre as trindades. E o nosso equilíbrio, ele acontece quando a gente mantém a saúde física, mental e espiritual, tá? Nesse mental a gente põe mental / emocional, né? Que interliga aí. Se você cuida só do seu corpo e não cuida da sua mente, não cuida da sua parte espiritual, você vira esses fanáticos em exercício que só pensam nisso. E aí sofre porque ganhou 1 quilo, sofre porque perdeu massa, perdeu músculo, sabe? Vira assim um vício. Tá? Então não dá para você cuidar só do seu corpo, só da mente, você vira um pensante profissional. Aí o seu corpo fica a ver navios, aí você começa a ter problemas, porque aí você não se alimenta direito, você não cuida de nada da sua saúde, seu corpo começa a apresentar problemas que vai atrapalhar.
E o seu espiritual é a mesma coisa. Sim, a gente precisa cuidar dos três. E assim, percebe? Do corpo, não tem assim, você tem que fazer exercício, você tem que comer bem, você tem que... Não tem que nada. Você tem que olhar para você e olhar qual é o seu equilíbrio, o quanto você deseja pesar, o quanto você deseja que é o seu corpo, que seja o seu corpo, e como você quer o seu corpo não é baseado a nível social, não é o que as pessoas acham bonito, não é o que está na moda, é aquilo que você se sente confortável em estar sendo, tá? Então, se seu coração está tudo em ordem, se seu intestino funciona todo dia, se a sua bexiga funciona todo dia, se a sua pele está saudável, você começa a entender que você está tendo um equilíbrio, então tudo bem, tá? Fiquei com problema de pele. Vai olhar para a sua alimentação, talvez você esteja comendo alguma coisa que não é legal, às vezes o seu intestino não está funcionando direito, às vezes está faltando alguma vitamina. Então você direciona e enxerga o equilíbrio do que é aquilo para você, tá? O que é certo, o que faz bem, o que te deixa confortável com você. Na parte mental e emocional, a mesma coisa. Se você vive nervoso, você é impaciente, você é muito irritado, vive chorando, briga com todo mundo, tem alguma coisa no emocional que não está bem. Você precisa buscar esse equilíbrio. Por que está acontecendo? Talvez esteja trabalhando demais, talvez esteja com pouco dinheiro, talvez esteja em conflito familiar, mas você vai olhar o que está afetando o seu mental e emocional. E, novamente, precisa atingir o equilíbrio. E o espiritual? Então eu tenho que ter uma religião? Não, você não tem que ter uma religião, ou pelo menos não tem que frequentar um lugar religioso. Então está errado frequentar? Não, não está errado. É a sua escolha. Tem pessoas que, para manter o contato com o divino, né, com Deus, ela precisa frequentar uma igreja, um templo, algum lugar. Tem pessoas que não precisam disso, mas você precisa manter, porque todo ser humano tem a necessidade de sentir que tem um ser superior que a criou e que a acolheu. Não é esse ser que muitas religiões falam que vai castigar, sabe, que você vai pagar. Não, sabe, a pessoa que faz coisa errada paga aqui mesmo, sabe? Relaxa, não tem que estar preso a uma religião, mas sim tem que cuidar. E como que eu cuido desse lado espiritual sem necessariamente ficar frequentando uma igreja? Então, o que toda religião fala? Que a gente precisa desenvolver virtudes, que a gente precisa ser cada dia melhor do que a gente foi ontem. E o que é melhor? É o que é melhor para você. É aquilo que te faz bem. Se eu sou uma pessoa impaciente, eu preciso desenvolver a paciência. Então eu vou atrás, fazer treinamentos, fazer coisas para desenvolver a paciência. Então eu estarei sendo uma pessoa melhor. E isso contribui para que espiritualmente eu fique melhor. Então você vai pegar virtudes que você quer desenvolver. Hoje a gente fala muito de empatia, né? Você entender a dor que o outro está passando. É muito importante saber se colocar no lugar do outro. Muitas vezes não tem nada que você possa fazer. Você não é responsável pela vida do outro em hipótese nenhuma. Mas ter empatia, poder ajudar, né? Uma coisa que seja natural para você desenvolver isso. Poder ajudar alguém não porque você tem que ajudar, não porque é sua obrigação, não porque é sua responsabilidade. É só pelo prazer de ver o outro um pouco melhor e você poder contribuir com isso. Percebe? É leve. Qualquer uma das 3 áreas da sua vida, espiritual, mental ou física, que você tem que cuidar, tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso, mas precisa cuidar. Faz parte da sua autorresponsabilidade. Você é a única pessoa responsável de se manter em equilíbrio. Ninguém vai fazer isso por você, tá bom? A próxima pergunta é da Desanire J. Eu fico muito assustada com essas catástrofes que têm acontecido. E eu nem estou perto, mas sofro pelas pessoas que estão lá. E essas coisas não saem da minha cabeça. Então, Zaniri, eu entendo, né, que essa história da gente se colocar no lugar do outro e ver
E principalmente a impotência. Quando a gente vê coisas assim acontecendo, é natural que a gente se questione: o que eu posso fazer? E normalmente a gente não pode fazer nada. E entrar em contato que a gente não pode ajudar uma pessoa que está sofrendo, às vezes nos leva a se sentir culpadas. Então, quando você fica com isso na sua cabeça, você fica sofrendo com isso, você percebe que você não está ajudando aquelas pessoas. Porque assim, às vezes o máximo que a gente pode fazer é mandar boas energias. E se você fica sofrendo, você não está mandando boas energias. Tá? Então precisa desvincular e entender. A gente não é capaz de ajudar todo mundo, a gente não é capaz de fazer. Às vezes, quando você olha para uma coisa distante que está acontecendo e você vê: nossa, eu não posso fazer nada, e as pessoas estão sofrendo com isso, e o que eu posso fazer pelo meu vizinho? E para essa pessoa que está aqui pertinho de mim? Talvez eu possa fazer para essa pessoa, e aí você gera uma corrente. Você ajuda o seu vizinho, que ajuda outro vizinho, que vai ajudando, e de repente a ajuda chega lá naquelas pessoas, porque você começou essa corrente. Tá? Mas assim, não escolha ficar sofrendo, você não é responsável e realmente não tem nada. Não é, o sentimento é de impotência, mas sabe, é impotente mesmo porque está longe, porque não tem a ver, né? A gente escuta aí de queimadas, de acidente aéreo, de furacão. O que a gente pode fazer? Né? Assim, o que você pode ajudar, vamos pensar, a gente pensa no furacão. Então, por que vai ter furacão? Por causa do aquecimento global. A gente pode ajudar nisso. Só que esse furacão que vai acontecer, não dá para a gente fazer nada. A gente pode prevenir os próximos, se a gente fizer alguma coisa, né? Mas é a longo prazo, tá? Mas a escolha não é... A escolha tem que ser de você não ficar sofrendo com isso, tá? Ore, faça uma meditação, manda boa energia, mas não fica nesse foco, porque você empata a sua vida com isso, tá bom? A próxima pergunta é da Fabiana. A Fabiana pergunta: como lidar com as datas comemorativas e momentos especiais sem a presença de uma pessoa que eu perdi? Então, Fabiana, viver o luto é sempre uma coisa bastante complicada. A gente tem que conseguir olhar para isso e aceitar que é inevitável. Todo mundo vai passar por luto, não um só, vários, né? E a gente tem que aceitar que é o percurso da vida. Então a gente precisa gerar saudade, né? Saber gerar, elaborar os sentimentos que acontecem atrás do luto para a gente ir elaborando, para não tem que ser um sofrimento perpétuo. É um sofrimento que inicialmente dá o baque, você sofre com aquilo, mas você vai elaborando e o sofrimento vai diminuindo. Agora, quando a gente chega nas datas comemorativas, a gente precisa dar um pouquinho mais de atenção realmente para isso, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando meu marido faleceu, as minhas filhas eram crianças e inevitavelmente chegou o primeiro Natal. E aí como que faz o primeiro Natal, né? Sem ele, as crianças sem o pai. Eu decidi na época deixar a decoração de Natal por conta das crianças. O que vocês querem? Vocês que vão enfeitar a árvore de Natal. Elas fizeram um desenho para colocar na árvore, tudo. Mas elas não estavam tristes? Então, as crianças sabem separar muito bem. Tá triste porque perder o pai é uma coisa, esperar o Papai Noel é outra. As crianças não misturam isso, tá? Porque apesar de, além de ter perdido o pai, ainda ia abrir mão do Papai Noel. Aí seriam duas perdas, né? Então, eu larguei muito na mão delas, eu perguntei o que elas iam querer comer no Natal, sabe? Eu deixei elas direcionarem tudo isso. E eu fui na onda delas, de literalmente sentar no chão, abrir o presente delas, sabe? Deixar a minha criança brincar com elas, para ir nessa energia que eu acreditava que aonde meu marido estivesse, ele ia ficar feliz de ver nós quatro juntas. Tá? Se eu quisesse enfrentar, né, sabe, bater de frente, ia ser muito sofrido, porque eu ia ficar lembrando, lembranças de outros natais, tudo ia ser mais difícil. Então eu embarquei na energia das crianças. Esse é um caminho muito legal. O outro é você escrever uma carta para essa pessoa.
tá? Falando que estão chegando as festas, que você entende, que você está com saudade, que existe o sofrimento, mas que você estará entre pessoas, né? E que você nem se sente animada tanto para estar junto, mas que a vida continua. E assim, eu imagino que você ficaria feliz se eu não ficasse trancada dentro do quarto chorando. Porque é real, né? Se a pessoa te amava, se você tinha esse vínculo e está sofrendo desse jeito, é óbvio que onde a pessoa estiver, ela queria te ver feliz. Ela não queria te ver chorando, enclausurada, sofrendo com isso, sabe? Então, muitas vezes, por honrar esta pessoa, escolha estar no meio de outras pessoas. Você pode não ser a mais festeira, é mulher, né? Você pode não ser a mais festeira, a pessoa que está brincando, fazendo um monte de coisa, mas fica ali junto, fica ali por perto, né? Come com as pessoas, sabe? Vê o real motivo do Natal, né? Das festas, tudo, para você estar cuidando disso, tá bom? Não pode esquecer. Somos 100% responsáveis da nossa vida, do que acontece, do que sentimos e do que criamos. Quando a gente quer mudar uma realidade, a gente começa com uma pequena mudança, mas a mudança tem que existir. Se você não der o primeiro passo, se você não mudar a primeira coisinha, ela nunca começa. E aí, então, não adianta ficar reclamando que está tudo igual, que nada muda, se você não começou a mudança. Então, é muito importante assumir essa responsabilidade. Tá bom? Eu sei que às vezes eu sou mais dura para falar, mas é assim, às vezes vocês precisam de puxão de orelha, tá? Então, vamos trabalhar aí em função da própria vida e da própria felicidade, tá bom? A gente encerra aqui por hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que mandaram as perguntas, a toda a audiência que tem tido. Eu continuo pedindo para vocês, clica, compartilha, divulga essas informações para ajudar o maior número de pessoas, se inscreve aqui no nosso canal, né? E participem, a gente está sempre aqui para estar ajudando vocês, para que vocês sejam mais felizes e tenham uma vida melhor. Muito obrigada.